Hoje é dia de Senta que lá vem a história, story time. Eu acho essa história muito legal, porque ela culmina, ela chega ao ponto em que a minha amiga está num programa de TV e ela é finalista e esse domingo ela vai concorrer no Canta Comigo da Record. Então, a história de como tudo aconteceu para ela chegar lá é muito legal e hoje eu vou contar pra vocês. Eu sei que tem muita gente que chegou aqui no canal por causa da minha amiga Jéssica, do canal Vida na Noruega, mas hoje eu vou contar a história de outra amiga que também é incrível e talentosa. Olha só como eu sou boa em escolher amizades. Vem comigo. Olá pessoal, eu sou a Ana Hettich, eu sou uma brasileira que mora na Polônia desde 2017 e esses são os diários da Polônia. No diário de hoje eu vou contar uma história incrível para vocês. Se você já está no canal aqui há um tempo, você já deve ter ouvido falar da minha amiga italiana. Eu falo dela de vez em quando em alguns vídeos, eu contei como foi quando ela aprendeu português, porque eu estava comparando com como eu aprendi polonês, as coisas que a gente faz quando a gente está aprendendo uma língua nova, morando num país em que a gente não sabe bem a língua, os micos que a gente paga. Tem várias histórias engraçadas que eu lembro da Deb e que eu passei coisas parecidas aqui. Ela falou, sabe, agora é a sua vez de sofrer, vai aí, quero ver você aprender polonês. E é bem mais difícil do que português, hein? Então, eu quero mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com ela em 2018, 4 anos atrás. Eu já morava aqui na Polônia e eu voltei para o Brasil pela primeira vez e encontrei ela e o meu amigo Vitor para gravar. O meu amigo Vitor tem um canal também que chama Carro com Tudo, é um canal sobre carros aí de São Paulo. Vou linkar aqui para vocês verem. Então, quando eu estava em São Paulo, eu encontrei o Vitor primeiro para passar o dia gravando. Eu já tinha visitado meus pais em Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, então eu aproveitei e fui com o Vitor na 25 de março, passei o dia todo gravando para o canal dele, onde a gente foi procurar peças de carro na 25 de março e eu estava gravando para ele. E no final do dia a gente foi encontrar a Débora, que estava cantando num barzinho, praticamente um boteco lá em São Paulo. Olha como essa menina evoluiu na carreira dela já. Um lugar que vende pizza, sabe assim, pizza no papel. E a gente foi lá ver o show dela e gravar com ela aqui pro canal. No fim, eu acabei decidindo não publicar essa entrevista aqui, vocês vão entender por quê. Eu tô acabada, eu me queimei de sol, eu tô vermelha que nem um pimentão, tô suada, meu cabelo tá zoado. E eu tava muito feliz de encontrar ela, então eu não deixei ela falar direito, eu cortei ela, eu queria contar a história, eu dei risada, não dei contexto de nada, ficou um vídeo muito louco, mas eu não apaguei porque eu tô ali com pessoas que eu gosto muito e tava muito divertido. O Vitor tava gravando, ele deu umas balançadas na câmera, ele deu risada, ele participa, ele fica falando por trás da câmera. Então a gente teve uma noite muito divertida. E esse vídeo ficou lá. Aí essa semana eu não tinha visto ainda os outros vídeos do Canta Comigo na Record. E eu fui ver agora as duas participações da Débora e eu me acabei chorando. É muito legal, muito emocionante você ver uma pessoa que se acompanhou a carreira inteira dela e que agora ela está na final de um programa. Os jurados se emocionaram com ela cantando, 100% dos jurados deram os pontos para ela do programa, ou seja, ela teve nota máxima de todos os jurados. E isso só prova o que eu sempre soube e o que eu já estava falando lá em 2018. Então eu quis mostrar para vocês essa gravação. Eu tentei tirar um pouco do ruído, porque também tinha muito barulho nesse dia. A gente está feliz, parece que eu tô super bêbada, mas eu não tô. Eu tô só muito feliz e empolgada de estar lá. A entrevista que eu fiz com a Débora foi sem pé nem cabeça, então deixa eu dar um pouco de contexto para vocês. A Débora é italiana, era só ela e a mãe dela aqui na Itália. Ela casou com um italiano que tinha uma oportunidade de ir trabalhar no Brasil. Então ela pediu demissão, eles entregaram o apartamento, eles encerraram a vida deles na Itália e foram para o Brasil. Só que chegando no Brasil, no Rio de Janeiro, o casamento já não estava indo muito legal e eles decidiram se separar. E a Débora, então, se encontrou sozinha, ela não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, ela não conseguia se comunicar direito porque ela não falava uma palavra de português e era carnaval. Então, você imagina para um estrangeiro que não conhecia carnaval, não conhecia o Rio de Janeiro, não conhecia a língua, tá sozinha no Rio de Janeiro em pleno carnaval. Então,
o Rio de Janeiro pareceu para ela assim, um lugar muito diferente, assustador e difícil, né? Enfim, né? Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro já não é fácil para brasileiros. No carnaval, então, não é para amadores. E você está lá sozinha, como estrangeira, é até perigoso. Você não sabe para onde andar, que ônibus pegar, o que fazer. Então ela estava lá, triste, pensando assim, pô, eu acabei de encerrar minha vida na Itália, o que eu vou fazer no Brasil? Vou ter que voltar para a Itália, o que eu vou fazer? Então, aconteceu a primeira coincidência incrível. Ela esbarrou num brasileiro que conhecia ela, tipo, um brasileiro que ela conhecia. Esse brasileiro tinha estudado na Itália, tinha feito faculdade de design junto com ela. E ele parou ela na rua e falou: ei, você não é a Débora, italiana? E ela, sou. E daí ela começou a contar a história dela pra ele e começou a chorar no meio da rua e falou: não sei, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, a minha vida tá, né, despedaçando. Eu perguntei pra Débora se eu posso contar a história dela antes de falar, tá? Eu falei com ela antes de gravar esse vídeo, não se preocupe. E aí, esse amigo falou pra ela: não, pera, vamos, se você já tá aqui no Brasil, pelo menos vamos conhecer um pouco melhor o Brasil. Eu vou apresentar algumas pessoas pra você, você vai fazer amizade, vai dar tudo certo, calma. Então, olha, a primeira coincidência, num país de 250 milhões de pessoas, ela encontrou uma pessoa que ela conhecia, brasileira. E aí ela acabou morando na casa de umas pessoas lá no Rio de Janeiro, umas semanas e tal, mas ainda, né, tava muito diferente do que ela conhecia, e eles falaram assim: não, então vamos para São Paulo, você tem que ir para São Paulo, talvez São Paulo seja mais a cidade para você, se você não está conseguindo lidar com o Rio. São Paulo eu não acho que seja muito mais fácil que o Rio, mas enfim, tinha mais pessoas, tinha mais italianos em São Paulo. Então corta pra eu em São Paulo nesse momento. Eu tava lá em São Paulo, desempregada, desiludida, tentando fazer freela, só que eu morava tão no centro de São Paulo, na República, que não tinha internet. Toda a fibra ótica que passa pelo centro de São Paulo já tinha sido comprometida, já tinha sido vendida para as pessoas. Eu não conseguia colocar internet no meu apartamento e o meu 3G do celular não funcionava por causa da quantidade de interferência eletromagnética das antenas da Paulista, sei lá, não existia internet no centro de São Paulo em 2013 para mim, só para quem já tinha contratado a internet um tempo atrás. Então eu estava fazendo meus freelas de restaurantes, que eu já não tinha mais a cara de pau, eu estava tão quebrada de grana que eu não tinha mais como ficar o dia todo num restaurante fazendo freela, usando a internet sem comprar nada, mas eu não tinha dinheiro para comprar coisas, então eu comecei a ir numas lan houses bem quebradas. Já ninguém mais usava lan house em 2013, mas tem lan house até hoje em São Paulo. E eu tava lá, assim, uns computadores velhos, sujos, com sol batendo na sua cara, as cadeiras quebradas, assim, trabalhando de lado. E aí eu tinha um apartamento que eu alugava e eu sublocava 2 quartos dentro do apartamento. Um deles para um italiano. E esse italiano, pão duro, como um bom italiano, como a família do meu pai, falou um dia pra mim: ó, eu vou viajar durante um mês, então eu não vou pagar aluguel esse mês porque eu não vou usar o quarto. Aí eu falei: olha, mano, não é assim que funciona. Suas coisas não vão estar no quarto? Vão. Eu não vou ter como alugar o quarto pra outra pessoa. O quarto ainda é seu. Se você não vai dormir no quarto um mês, o problema é seu. Você paga o aluguel. Aí ele: não, eu não acho justo, eu não quero pagar o aluguel esse mês. Eu falei: então você vai ter que sair. Eu não tenho, sabe, você precisa pagar o aluguel. Mais do que nunca, eu não tinha dinheiro para pagar o meu aluguel sem esse complemento do quarto. Olha a situação. Aí ele fala: não, então eu deixo você alugar o quarto para outra pessoa com minhas coisas dentro. Eu falei: cara, eu não tenho tempo, eu não tenho como procurar uma pessoa para alugar o seu quarto por um mês. E aí essa pessoa, sei lá, rouba suas coisas, depois a responsabilidade é minha. Eu não quero nem saber. Aí ele falou: bom, então se eu alugar o quarto para outra pessoa, você aceita? Aí eu falei: tá, sabe, tá, tudo bem, desde que você se responsabilize por essa pessoa, que seja alguém que você conhece. Aí, então, esse brasileiro que tinha morado na Itália conhecia o brasileiro que morava, o italiano que morava comigo, e a história circulou de que tinha um quarto disponível para alguém do bem ficar durante um mês. Aí eu lembro até hoje, eu sentada lá na lan house com a bunda fora de esquadro, trabalhando, tentando fazer meus freelas, e vem uma mensagem pelo Facebook: ah, eu sou a Débora, eu vou ficar no seu apartamento esse mês, eu aluguei do fulano, italiano,
E a gente nasceu no mesmo dia, olha que legal. E eu falei, nossa, que coincidência, sabe? Mas eu tô numa maré de azar tão grande que eu tenho certeza que essa menina vai ser problema. Quer ver que essa menina vai ser problema? Eu lembro ainda hoje. Aí eu cheguei, era a Débora. A gente se deu super bem, imediatamente, sabe, assim, clicou. E na primeira noite, a gente foi na casa de uns italianos lá no centro de São Paulo, numa esquina. Eles alugavam, assim, tipo, uma parte de cima de uma academia e de ginástica, sei lá, de exercício, academia. Então tinha tipo um terraço, sabe, onde você via as ruas lá de São Paulo, sabe? Não muito alto, enfim, as ruazinhas em volta. Não era um lugar chique, era um lugar bem de prostituição, sabe? Meio barra pesada, mas tinha aquelas ruas vazias à noite, assim. E daí eu lembro que eu tava lá em cima com a Débora e ela tava ainda pensando o que ia ser da vida dela. E aí ela cantou lá em cima, ela tirou do coração, assim, uma música e cantou. E eu não sabia que ela cantava. E aí tava só eu, ela e uma outra pessoa lá da casa. E ficou nós dois assistindo ela cantar. E eu fiquei assim, tipo, chocada com o talento dela. Eu não sabia nem que ela cantava. Então essa foi a primeira vez que ela cantou no Brasil. Eu estava lá, eu assisti. E a partir daí eu sou fã incondicional dessa menina. Então, quando passou o primeiro mês e o cara que morava lá em casa voltou pro quarto, a gente queria muito que a Débora ficasse lá. E coincidiu também que a outra menina que morava comigo resolveu que ia sair de lá, teve uma outra oportunidade, e ela saiu exatamente na data certa. Ela não sabia que a gente precisava do quarto, ninguém falou para ela, eu não pedi para ela sair. Então, do nada, a Débora estava morando lá comigo e ficou morando lá comigo. Então, a gente, como duas boas aquarianas nascidas em 14 de fevereiro, que aqui é Dia dos Namorados na Europa, a gente saiu para explorar essa cidade de ônibus. Eu nunca tive carro em São Paulo, então a gente fez piquenique em todos os cantos da cidade. A gente foi nos eventos, a gente assistiu música ao vivo, foi no Ibirapuera, foi no Parque do Carmo, a gente foi em todos os lugares que dava, cantou. A gente vivia ali na Augusta, no final da tarde a gente ia andando, sentar nos barzinhos, tocar música, sempre aparecia alguém com violão, a Débora cantava, era muito legal, muito gostoso. E foi uma fase incrível da minha vida. Então, depois, quando eu decidi vir para a Polônia, ela ficou no Brasil. E quando ela veio para a Itália, depois disso eu fui para a Itália, conheci a cidade dela. Eu ainda não tinha canal no YouTube, infelizmente, então eu não filmei esse vídeo. Então essa é a introdução para vocês entenderem o que a gente está falando depois, porque a gente já entra na história já capotando com as coisas tudo acontecendo e eu não dou toda essa introdução. Então, agora, a partir daqui, a história passa a ser contada em 2018 pela Débora. Fala assim, olá, a gente tá aqui com a Débora Sano. Não, bom, primeiro é profissional. Mana. Bom, esse daqui é o meu YouTube, o meu vídeo. E eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. E essa daqui é a Débora Sana. A Débora é italiana, é minha irmã italiana. A gente nasceu no mesmo dia. E Jesus colocou ela na minha casa. Ela caiu de paraquedas. Ela caiu de paraquedas na minha casa. Eu tinha um apartamento, eu alugava quarto, ela caiu lá, a gente começou a morar junto. Entrei pela janela. Entrou praticamente. E aí deu tudo certo. Porque eu amo essa mulher. Eu também. Eu fui a primeira pessoa a ver ela cantar aqui. E sou a maior fã número 1 de Vulto. Então, e ela é italiana. E veio pro Brasil. E eu, depois de a gente morar junto, quase 5 anos, certo? Né? Mais ou menos isso, quase 3. Olha, foi e-mail, mas parecer acho 50 anos. 5 anos. Porque, olha, foi pesado. Foi um negócio intenso. Foi intenso, foi forte, foi novas sensações na nossa vida. E aí depois Tudo que eu não vivi na minha vida. sem nada carnal. Aí eu fui pra Europa representando a dupla Ana e Deb e ela ficou no Brasil. A gente inverteu. A gente inverteu as posições. Então, De novo, sem nada carnal. Vamos deixar claro aqui. aqui em off tá Vitor Fogaça filmando. Então, hoje eu queria
queria perguntar pra Debbie, porque eu tô lá na Polônia, mostrando a Polônia, tudo, as belezas da Polônia, sobre o olhar de uma brasileira, de uma estrangeira. Então eu queria, a Debbie, ela tá fazendo sucesso aqui no Brasil, tá começando a crescer, cada vez tá fazendo mais show, cantando jazz, MPB, Música italiana. e o que mais? O Pirocchio que a gente tá tocando hoje, né? Então, eu pessoalmente sou fã do pop rock. Ela tem até a camiseta que aí a gente vai fazer, mas ela tem. Tá. Já tem, não nem existe camiseta ainda, mas ela tem. Exato. O que se botar na boca sobre ela é virar ouro, tá? Virar ouro. Eu falei primeiro, depois quando ela estiver cantando na Globo, vocês vão lembrar de mim. Então tá, fala um pouco do Brasil. O Brasil, sobre a visão... Ó, Brasil não, é São Paulo, né? Exatamente, porque eu inicialmente cheguei no Rio e decidi me mudar para São Paulo. Ela odiou o Rio. Não me senti em casa, sempre lá. Alô, pessoal do Rio, vamos cancelar a agenda. Aí quando eu visitei São Paulo, eu senti uma afinidade, não sei ainda por qual motivo, mas aconteceu mesmo. Sendo uma selva de cimento, mas o que fazer o quê, né? Eu também, eu cheguei de Santa Catarina aqui, eu senti que aqui era a cidade, tem uma energia, né? São Paulo energia. Melhorou lá. A Gay me disse que é porque aqui talvez pareça uma cidade mais europeia, né? Depois do fim do mundo, é tipo Mad Max, é Europa, depois do Mad parte da Europa, você acha que São Paulo? Se pegar toda a Europa juntada numa cidade só, talvez. Não, mas tudo bem, não vamos também, né? Não vamos Vocês já se queimaram com o Rio de Janeiro, para. Isso, tá, a gente vai fazendo corte. Gostamos muito depois a gente disso. Ou não. Então, a primeira impressão que eu tive quando eu fui em São Paulo, né, foi essa de ser acolhida. Porém, depois que também... Você não é gentil, você não acha gentil? Tem gente que fala que o Paulo Não, gente, eu vou falar uma coisa. Eu tenho mais amigos em São Paulo do que na Itália. Beleza? Então, tipo assim, eu sempre fui acolhida, talvez pelo fato de ser italiana, que tem a maior colônia italiana do mundo, né? Sim, todo mundo aqui tem algum pezinho na Itália em alguma antepassagem. Não existe quem não tem. Mas aqui... Mas quantos anos você chegou aqui? No fevereiro de 2013. E a primeira impressão, assim, tipo, a primeira vez que eu saí pra ir pegar um ônibus na Praça da República, eu desisti. Eu voltei pra casa. Porque tinha muita gente, e, tipo, assustada, assim. Se eu voltei pra casa, eu falei, não, vou ficar em casa, passando esmalte com água. E aí, mas tudo bem. Provavelmente depois que eu não morei mais com a Débora, eu nunca mais passei esmalte. Salva assim, 2, 3 exceções. Mas assim, o que acontece é que aqui eu consegui criar essa carreira musical, né? Porque eu sou formada em design gráfico, na verdade, assim, e eu não trabalhava com música. E vindo aqui em São Paulo, entrei em contato com uns músicos, assim, uma galera do jazz, e eu comecei a fazer uns shows com eles, tipo, umas pessoas, músicos muito bons, né? E a gente começou a tocar, eu comecei a desenvolver também o repertório italiano, que é o repertório que vai dos anos 30 até os anos 60. Tem também bastante jazz nesse repertório, swing, boleros e tal. Até chegar algumas músicas que tem um pouco de rock dentro, porque nos anos 60 teve muito isso. Ela nunca estudou canto, ela começou a cantar na minha frente e eu falei, caramba, eu tô morando com uma pessoa famosa, que só não ficou famosa ainda, mas vai acontecer. Vai Agora vai acontecer. acontecer. Ela começou a cantar. Eu me lembro uma vez, uma virada cultural, que no meio da madrugada a gente foi pra casa de uma pessoa, todo mundo junto, uma galera, umas 20 pessoas, e ela começou a cantar a capela, WhatsApp, que ela vai cantar daqui a pouco, aqui no showzinho. Essa mulher cantou WhatsApp e depois tinha um menino, e o menino pediu licença e falou pra ela assim, tipo, desculpa, eu só queria te dizer que eu nunca vi uma pessoa cantar tão bem assim ao vivo, eu só tinha visto na TV. E eu fiquei, olha aqui, dá pra ver que eu tô arrepiada? Eu fiquei arrepiada aquele dia, porque era virada cultural, a gente tava dando show pra caralho. E o menino fez uma humildade, falar assim, tipo, nossa, nunca tinha visto uma pessoa cantar assim ao vivo na minha frente. Então assim, é daqui pra cima. Várias vezes eu pensei em voltar pra Itália, né? Como todos. Mas, pessoalmente, tem alguma coisa que ainda me mantém aqui. Que, assim, racionalmente pensando, é a música, né?
talvez a energia também do lugar. Aqui tem muitas possibilidades e eu gosto muito do povo brasileiro. Tipo, o povo brasileiro tem um jeito de acolher e uma receptividade que lá na Europa muitas vezes não tem. Eu aqui, tipo, como é que fala em português? Me acho muito bem, tipo, me sinto muito bem. Então, e aqui é tudo muito movimentado no sentido de, tipo, tudo é movimento, as oportunidades estão em movimento. Então, se o momento não tem nada, você já se mexe, já surgem outros contatos e outras coisas. Que na Itália isso é um pouco diferente, tipo, as coisas são mais paradas. Isso é São Paulo. São São Paulo Paulo é a cidade que não dorme, é a cidade da oportunidade. Se você não conseguir uma oportunidade em São Paulo, você desiste, porque você não vai conseguir mais lugar nenhum. Mas nem se você vai pra Roma e Milão você consegue isso, tipo, é São Paulo, tipo na Itália. A Itália é mais parada, as pessoas são mais fechadas e tal. Não tô falando mal da Itália, mas é que aqui é mais fácil, eu acho, trocar ideias, contatos, fazer amizades, né? Em pouco tempo eu já consegui, tipo, trabalhar com música, conhecer gente. Esse ano ainda, tipo, me aproximei de um bloco de pífanos que... É uma flautinha. A flautinha de bambu, que a gente toca uns ritmos nordestinos, então valorizar a cultura do Nordeste do Brasil, então tudo umas coisas. Então, como você se move aqui, você encontra coisas que você nunca teria pensado de encontrar na sua vida, entendeu? Então, isso que é o legal, eu acho. Então, por enquanto, eu tô aqui. A Débora conhece muito mais de São Paulo do que muito paulistano, porque dependendo do paulistano, do tipo de, não é todos, mas tem um tipo de paulistano que nasce e fica dentro de uma bolha a vida toda e que nunca foi no centro de São Paulo, porque acha que se for no centro vai morrer, vai ser assaltado. Então, eu e a Débora, a gente morou na República, do lado do Copan, mais São Paulo impossível, né? A gente morava lá, as músicas do Caetano Veloso cantando de São Paulo, falou lá da nossa região. Então a gente já foi para cima e para baixo. E São Paulo, quando você sacode São Paulo, só cai coisa louca, só cai coisa linda. Se você ficar parado e deixa que chegue em você sozinho, só vem lixo, vem violência, vem assalto, vem chuva, vem trânsito. Mas se você for atrás, você encontra gente interessante, você encontra música, você encontra show barato, não precisa ser rico para ir em show. Exato. Você encontra Atividades de graça. Não, assim, teve uma noite que eu e a Débora, a gente tava cansado. Aí a gente tá voltando, descendo a Augusta de ônibus. Aí, Augusta não, descendo a Consolação. Aí a Débora falou, pô, vamos descer tomar cerveja na Augusta? Eu falei, pô, só uma cerveja porque eu tô cansada. Corta pra o dia claro e a gente ainda acordado na atividade. Então assim, se você joga a primeira Centeia de... se você solta uma faísca, mas depende de você, né? Agora, só comentando mais uma coisa sobre esse bloco de pífanos, assim, eu do nada, fazendo um ensaio com um sanfoneiro português que mora aqui. Um sanfoneiro Português que mora aqui, que a gente tocava umas músicas italianas, eu descobri que ia ter um workshop do Carlos Malta, né, que é um dos maiores músicos, toca flauta, pífano, sopros e tal, nessa casa, que é uma casa cultural que chama Casa dos Arcos. E depois eu conheci o bloco de pífanos, que é um curso livre, tem Rebeca, então uma coisinha que levou outras, e a gente tocou no TEDx. E a gente vai tocar de novo dia 10. Então assim, você vê que de uma coisa mínima que eu fiz, só que me deixei transportar pelos acontecimentos legais que tem nessa cidade. Você tem que perceber. E o que o povo brasileiro, como é que você vê a diferença entre o povo brasileiro e o italiano? Se você tá parado aqui sozinha, aqui eu saio direto sozinha e eu fico parada no lugar, até o fim da noite eu já fiz amizade com umas 20 pessoas. Na Itália, se você sair sozinha, fica ali, as pessoas te olham mal. Tipo, quem é essa pessoa que sai sozinha? Lembrando que estamos falando de São Paulo, né? São Paulo, né? Então, tem uns lugares do Brasil que me disseram, tipo, o Nordeste, que se eu vou lá, tipo, eu vou amar, porque é todo mundo muito receptivo, então... Aqui tem o Vitor que tenta morar em Santa Catarina e fazer amizades e não foram tão receptivos assim. Não, Ele me senti na Itália. Então depende, né? Tem lugares... Aqui em São Paulo tem gente de todos os lugares, então tá cheio de gente procurando fazer amigos, porque acabou de chegar aqui e não tem amigos. Isso. Como já fui eu, como já foi a Débora, como já foi a maioria dos meus amigos. Eu morei 10 anos aqui, quase.
eu tenho um monte de amigos e é 90% não paulistano, 90% gente de outros países, de outros estados, né? Porque o paulistano normalmente nasceu aqui, fez amizade na escola e cresceu para sempre com os mesmos amigos e não se mistura muito. Essa é a minha percepção. Então, esse pessoal que está se misturando tudo, geralmente a gente que veio de fora e já veio com essa pegada. Mas é porque eu sou estrangeira, né? Aí a galera fica mais interessada em conhecer. Sim, né? Estrangeira, canta, ela faz o show e todo mundo quer puxar papo com ela, né? E canta na Augusta, sem precisar de nada, tá lá cantando na calçada, as pessoas chegam Não, calma, também não, né? Houve tempos! Agora não. Baseado em fatos reais. Só com cachê, gente. Só com cachê, tá ótimo. Não, já teve na nossa casa. A minha admiração pelo talento da Débora é tal que eu chegava a ficar comigo, ficar brava comigo. De novo. Porque eu pedia pra ela cantar o tempo todo. E o que você falava pra mim? Eu não lembro, cara. E eu não sou uma jukebox! Efetivamente. Então é isso. Vamos então terminar a entrevista. Muito obrigada por conversar comigo. Eu que lhe agradeço, senhora Ana. Formalmente. Então, quando a gente morava junto, eu sei que eu perdi a chance de ficar rica porque eu não botei umas webcam e cobrei para as pessoas assistirem nossos papos 24 horas por dia. Sim. Porque se eu sou doida, com a Deb, com as outras meninas que moravam com a gente, era só risada o tempo todo, era um alto astral. Encerrar, velho? Tá, desculpa. Volta, de novo. Tá, mas obrigado por ter vindo pra São Paulo, a brilhantar São Paulo. Obrigada Ser minha amiga. por cuidar de mim. E Ufa, achei que hoje ela em falou dia, obrigado talvez por eu não isso estaria aí. aqui se não fosse por você, me ensinando português e como se comportar aqui no Brasil, né? É por isso que acabou desse jeito, gente. E é isso aí, me alimentando e me dando roupa quente. Não, foi você que me alimentou. Pode Eu contar. alimentei ele me Pode deu roupa contar. quente. Exato, a gente trocou comida por roupa. Foi isso que aconteceu. Eu vou Pra falar bem a verdade, dizer que eu alimentei você chega a ser ridículo. Porque eu chegava em casa, eu tava comendo miojo e atum. E ela achava que eu tava fazendo isso pra incomodar. Coisa nojenta. É isso então, obrigada. Né? Encerrando essa entrevista, obrigada. E Aqui. Tá. eu Acho que deu pra notar por esse vídeo que vocês acabaram de assistir que eu sou fã da Débora, né? Eu acho que eu deixei isso bem claro várias vezes. Então, quando eu assisti ela cantando num programa de TV e as pessoas reconhecendo o talento dela, dando o reconhecimento que ela merece, eu me acabei de chorar. E eu tô... Agora, o que vai acontecer no programa nesse domingo já não é mais importante. Mesmo que ela não ganhe, mesmo que ela não fique em primeiro lugar, ela já venceu. Ela já conseguiu chegar num lugar onde 100% dos jurados aprovaram e atestaram o talento dela. Então já está mais do que comprovado que é isso que ela tem que fazer da vida dela, que ela nasceu com esse talento. Então quero convidar vocês para assistir o Canta Comigo nesse domingo. Domingo tem a live, mas o programa é depois da live. A nossa live é sempre às 14 horas de Brasília, o programa é às 18 horas de Brasília. Então eu vou estar aqui torcendo por ela e eu convido vocês a torcer também. E é claro, seguir as redes sociais dela, a principal rede dela é o Instagram, que é Débora Sana Música, e tem também o YouTube dela, Débora Sana. Eu vou deixar aqui tudo linkado, por favor, sigam. E é isso, essa semana foi só contar histórias diferentes, mas eu não podia deixar de falar da trajetória da Débora e dizer que eu continuo sempre, mesmo não tendo a minha camiseta até hoje, que ela prometeu que ela ia fazer camisetas com a cara dela, assim que eu tiver eu vou usar. Então agora vocês sabem mais sobre a minha amiga italiana que eu sempre falo aqui no canal. E vejo vocês na próxima semana. Tchau!